Olá a todos. Hoje nós vamos tratar de mais um assunto do nosso edital, né? Os esportes adaptados e paralímpicos. Bom, vamos estar falando aqui um pouquinho sobre o que foi o movimento paralímpico, como iniciou, né? Algumas características que ele traz em si e algumas pontualidades que eu observei como importante para a nossa prova. Bom, fazendo aqui uma revisão, né, da BNCC, a gente já estudou e viu, né, que a BNCC ela estrutura a unidade temática de esportes em 7 categorias, né, sendo elas marca, precisão, técnico combinatório, rede quadra dividida ou parede de rebote, campo e taco, invasão ao territorial e combate. Bom, essas categorias elas privilegiam, né, as ações motoras intrínsecas, reunindo esportes que apresentam exigências motoras semelhantes no que tange ao desenvolvimento de suas práticas. Bom, essas categorias elas também possuem como referência os critérios de cooperação, interação com o adversário e também os objetivos táticos das ações a serem executadas durante os jogos. Só relembrando aqui também que a BNCC ela destaca que as práticas corporais na escola elas devem, principalmente, né, as práticas esportivas, elas devem ser reconstruídas com base em sua função social e também as suas possibilidades materiais. O que isso significa, né? Significa dizer que as mesmas elas podem ser transformadas e adaptadas no interior da escola de acordo com cada contexto. Ou seja, a prática esportiva, levar o esporte para dentro da escola, a gente sempre tem que pensar que o esporte ele deve ser reconstruído. Ele não deve ser levado simplesmente, literalmente, como ele é feito no esporte profissional, né? Ele deve ser transformado, pedagogizado para estar sendo trabalhado dentro da escola e também adaptado aos vamos dizer assim, adaptado para atender, né, as necessidades dos nossos alunos. E importante destacar que o caráter lúdico, ele é muito importante e ele deve estar presente dentro de todas as práticas corporais, ainda que seja, né, dentro da prática esportiva. Dentro da escola deve ser prisado, né, deve ser valorizado o lúdico. Bom, trazendo aqui alguns exemplos, né, de esportes dentro do esporte paralímpico, né, o que seria o esporte de precisão, a bocha sobre cadeira de rodas e o tiro ao arco também sobre cadeira de rodas, o esporte de rede, quadra dividida ou parede de rebote. Temos aqui o exemplo de voleibol sentado e tênis de cadeira de rodas. Nós temos também aqui esporte de invasão territorial, né, que é o futebol de 5 e o basquete em cadeiras de rodas. E temos também o esporte de combate, que é a esgrima em cadeira de rodas. Bom, tratando agora um pouquinho da história do esporte, né? O marco da prática esportiva de pessoas com deficiência, ele é atribuído ao médico neurologista alemão chamado de Ludwig Guttmann. Bom, a convite do governo britânico, em 44, ele funda o Centro de Atendimentos a Pacientes com Lesões Medulares no Hospital de Stoke Mandeville, na cidade de Allenbury, na Inglaterra. E as práticas esportivas, como conhecemos hoje, para pessoas com deficiência, elas tiveram origem nesse centro, né? Onde o médico ele entendia e incentivava, né, a prática esportiva desses pacientes com deficiência. Ele introduziu nessas atividades dentro do centro de reabilitação e percebeu que o tratamento médico ele foi melhor realizado, né, juntamente com essas atividades. E também ele percebeu que o gesto esportivo, né, ele funcionava como uma forma terapêutica e também auxiliava na integração social que resultava também na melhora do estado fisiológico dos pacientes. E, bom,
Eles inicialmente praticavam o dardo, o bilhar, o saco de pancadas e um jogo similar ao boliche, e também praticavam o tiro com arco. A razão da escolha desses esportes, né, era que eles poderiam ser facilmente adaptados aos movimentos de pessoas que ficavam na cadeira de rodas, com sequelas tetraplégicas e também de paraplegia. Os quais, né, esses jogos, eles passaram a ser realizados anualmente. Bom, e mais para frente foi se incluído o polo em cadeira de rodas, que foi a primeira atividade esportiva praticada em equipe. Em seguida, foi pelo netball. Bom, no ano de 1948, né, marca aí a primeira realização desses jogos, chamados de Jogos de Stoke Mandeville. Em 1952, marca o jogo com a presença e participação, né, dos atletas holandeses. E, finalmente, em 1960, a primeira realização dos Jogos Internacionais de Stoke Mandeville. E é uma data importante, pois esses Jogos de 1960 eles foram realizados em Roma e foi um pouco depois dos Jogos Olímpicos. Bom, aqui nós temos uma foto, né, que ilustra o tiro ao ar com arco. Temos aqui também o punchball, que é, né, o do saco de pancada, o polo em cadeira de roda e também o basquete em cadeira de rodas. Aqui também a gente tem outras fotos, né, imagens dos jogos de Stoke Mandeville, né, para ilustrar como ocorria naquela época. Falando um pouquinho do que acontecia nos Estados Unidos, e a partir de 1945, os veteranos estadunidenses, da Segunda Guerra Mundial, eles começaram a praticar o basquete em cadeira de rodas. Em 46 foi criado o primeiro time, chamado de As Rodas Voadoras, e tinha o intuito de despertar o interesse do público em geral e também de conscientizar as pessoas com deficiência que elas possuíam capacidades e estimulá-las à prática esportiva, né? Em 46 e 48, o governo norte-americano ele cria o Programa de Reabilitação Esportiva, que foi liderado por Benjamin e Timothy. O primeiro torneio nacional foi realizado em Illinois, em 1949, no ano de fundação da WBA. E no Brasil, a gente também pode destacar alguns pontos. Bom, o marco histórico aqui vem das experiências de Robson Sampaio de Almeida e Sérgio Serafim Del Grande. Ambos, com paraplegia, fizeram seu processo de reabilitação nos Estados Unidos. Bom, e em 1958, o Robson Sampaio no Rio de Janeiro e o Sérgio Del Grande em São Paulo, eles fundam, né, duas instituições que são pioneiras para a prática de basquetebol em cadeiras de rodas aqui no Brasil. O Robson fundou o Clube do Otimismo e o Sérgio Del Grande ele fundou o Clube dos Paraplégicos. Bom, e dessa iniciativa, adivinha o que aconteceu, né, depois no Maraca. Em 59, o ginásio do Maracanãzinho, teve lugar do primeiro jogo de basquete em cadeira de rodas entre as equipes paulista e carioca. Ao longo da década de 60, com o grande empenho dos pioneiros na difusão do basquetebol em cadeiras de rodas pelo país, criaram-se duas outras instituições. Em 65, o Clube dos Paraplégicos do Rio de Janeiro e em 69, a Sociedade Amigos dos Deficientes Físicos, também no Rio de Janeiro. E também em 69, os dois percussores de esporte paralímpico no Brasil, eles participaram como atletas nos Jogos Pan-Americanos em cadeiras de rodas.
que ocorreu em Buenos Aires, na Argentina. Foi a primeira participação no Brasil em uma competição internacional. Agora aqui, algumas datas importantes, né, para o esporte paralímpico nacional. Em 71, o Clube dos Paraplégicos do Rio de Janeiro, fundado em 64, representou o Brasil nos Jogos Pan-Americanos da Colômbia. Em 72, o Brasil estreou em edições dos Jogos Paralímpicos em Edimburgo, né, na Alemanha. Em 73, Robson Sampaio e Sérgio Delgrande desfilaram na primeira fila da delegação brasileira nos Jogos Pan-Americanos em cadeiras de rodas em Lima, no Peru. Em 74, os atletas brasileiros eles participaram dos Jogos Mundiais de Stoke Mandeville e o Brasil ele conquistou 2 medalhas de prata. Já em 75, fundou-se a Associação Nacional de Desportos de Deficiente, a ANDE. Em 76, a ANDE ela constituiu a primeira seleção masculina de basquetebol em cadeiras de rodas, que viajou por vários países. Robson Sampaio e Luiz Carlos da Costa conquistaram medalhas de prata na categoria dupla e dupla nos Jogos Paralímpicos em Toronto, no Canadá. Em 78, no Rio de Janeiro, ele foi sede, né, dos Jogos Pan-Americanos em cadeiras de rodas, sob a responsabilidade da ANDE. E em 80, o Brasil ele participou dos Jogos Paralímpicos na Holanda, né? Com uma equipe de basquetebol em cadeiras de rodas e um atleta de natação. Em 84, as seleções de paraatletismo e paranatação participaram dos Jogos Paralímpicos de Nova York, nos Estados Unidos. E também de Stoke Mandeville, na Inglaterra. Esses eventos eles ocorreram concomitantemente, né? E em Nova York, nos Estados Unidos, participaram os atletas com deficiência visual e nos de Stoke Mandeville, os atletas com deficiência física. Em 88, a partir dos Jogos Paralímpicos de Seul, o Brasil ampliou sua delegação, enviando a essa edição seleções de paraatletismo, para-judô, para-natação, para-tênis de mesa e basquetebol em cadeiras de rodas. Aqui a gente já percebe o quanto a delegação brasileira foi só crescendo no decorrer dos anos. Em 92, nas Paralimpíadas de Barcelona, o Brasil participou com a equipe de 7 modalidades de paraatletismo, paraciclismo, futebol de 7, para-judô, para-natação, tênis de cadeira de roda e também o para-tênis de mesa. Em 96, nas Paralimpíadas de Atlanta, o Brasil ele participou com equipes de 9 modalidades. O paraatletismo, basquetebol em cadeiras de rodas, o paraciclismo, esgrima em cadeiras de rodas, futebol de 7, para-judô, para-natação, tênis em cadeira de rodas, para-tênis de mesa. E aqui, né, a gente percebe que foi acrescentado a esgrima em cadeira de rodas, né, que até então não havia sido contemplada na delegação brasileira, né? Nessa edição não levamos o para-halterofilismo, pois o atleta que iria foi cortado dias antes da viagem, senão seriam 8 ao invés de 7. Em 2000, a partir dos Jogos Paralímpicos de Sydney, na Austrália, o Brasil ele iniciou uma trajetória ascendente no número de atletas em várias modalidades. Aí aqui a gente tem o paraatletismo, basquetebol para atletas com deficiência intelectual, o paraciclismo, esgrima em cadeira de rodas, futebol de 7, para-heterofilismo, para-judô, para-natação, levantamento de peso e para-tênis de mesa. Em 2004, nas Paralimpíadas de Atenas, o Brasil ele participou com uma equipe de 13 modalidades.
Aqui estão todas elas, né? Depois vocês podem pegar e acessar esse documento que eu vou enviar para vocês e lerem direitinho o que marcou cada ano, tá? E por último, agora aqui em 2008, nas Paralimpíadas de Pequim, o Brasil ele só aumentou, né, o número de equipes desde a época em que se iniciou até o ano de 2008, que nós temos aqui. Até então, né, foram 18 modalidades participantes nessa época. Agora, em 2012, na Paralimpíadas de Londres, né, o Brasil ele participou também com 18 modalidades. E em 2016, nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro, o Brasil ele participou com 22 modalidades. E em 2020, em virtude da pandemia ocasionada pelo coronavírus, né, os jogos eles foram adiados e reprogramados para 2021, que ocorreu, no caso, o ano passado.